Olá, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Seguridade Social, com um foco bastante específico, que é o concurso público destinado a preencher os cargos de técnico do INSS. Esse edital está, assim, na bala, no fio da meada para acontecer. E todo mundo tem que se preparar o mais rápido possível para que tenha condições de fazer a prova e obter êxito, sucesso na realização desse certame. E o que é importante, o que é mais importante de tudo para essa prova? Seguridade Social. Por quê? Das habituais 60 questões que têm sido aplicadas nas últimas provas para esse concurso, metade versa sobre Seguridade Social. E a outra metade, professora? A outra metade é sobre português, matemática, não, é raciocínio lógico, enfim, as demais matérias, informática, que são importantes, obviamente, mas que não possuem tanto peso, porque não são tão concentradas, quanto o conteúdo destinado à Seguridade Social. Da metade dessas questões destinadas à Seguridade, ou seja, em torno de entre 30 e 40, porque a quantidade de questões varia um pouco em decorrência do tipo da banca examinadora, da instituição contratada para fazer a prova do concurso. 40 questões, dessas 40, metade são de benefícios previdenciários, ou seja, aposentadorias, pensões, quem tem direito, quem não tem, as questões mais objetivas acerca do quê? Da Previdência Social. E as outras 20, ou as outras 15, dependendo da quantidade de matéria, de questões, elas versam sobre a parte geral da Seguridade Social. E é com essa parte geral que hoje nós vamos começar. A ideia hoje é passar para vocês um panorama, uma radiografia de tudo o que vocês irão precisar estudar aprofundadamente para conseguir realizar a prova de vocês para técnico do INSS. Vamos embora? Vamos lá. O que nós precisamos saber acerca da Seguridade? De onde ela veio, como ela surgiu, de onde vem toda essa história que hoje nós sabemos e falamos à torta e à direita, aposentadoria disso, pensão daquilo, LOAS daquilo lá, de onde veio isso daí? Nós podemos dizer que o marco inicial da Previdência no Brasil é o Decreto-Lei Eloy Chaves, que aconteceu quando? Em 1923. Eloy Chaves publicou esse decreto e previu a proteção aos trabalhadores. A qualquer trabalhador? Nananina, não. Aos trabalhadores da empresa dos ferroviários do Brasil. Não era qualquer trabalhador e nem mesmo trabalhador de qualquer empresa. Era de uma empresa determinada. Como que se deu essa proteção? Que nome ele deu a essa proteção? CAPES. Caixa de Aposentadorias e Pensões. A CAPES previa a proteção aos trabalhadores em quais sentidos? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária. Vejam só, aposentadoria ordinária não é porque é sem vergonha, viu, gente? Aposentadoria ordinária porque é a mais comum, é a mais esperada que aconteça. Por quê? Vai depender de uma idade e de um tempo de contribuição ao longo da vida laboral do trabalhador. Então, a aposentadoria ordinária que exigia idade, mais tempo de contribuição, pensão por morte. E que mais? Assistência médica. Depois de 1923, Eloy Chaves tomou gosto pela história e começou a fazer outras caixas de aposentadorias e pensões para trabalhadores de outras empresas. Portanto, o que precisamos gravar, pessoal? 1923, Decreto-Lei Eloy Chaves, que estabeleceu CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões, para proteger quem? Trabalhadores de empresas determinadas.
A primeira delas foi a dos ferroviários do Brasil. Depois vieram outras empresas que também possuíam as CAPs para os seus funcionários. Neste caso específico, não era apenas os funcionários, os empregados, ou seja, aqueles que tinham vínculo direto com a empresa, mas também os diaristas. Quem são os diaristas? As pessoas que trabalham por dia, vão lá, exercem sua atividade e, ao final do dia, recebem o seu saláriozinho, o pagamento daquele dia e vão embora. Como essas atividades, em 1923, era muito delongada, ou seja, se estendia no tempo, toda a vida, as pessoas que faziam as atividades diárias também ficavam muito tempo presas àquele trabalho daquela determinada empresa. Por esse motivo, Eloy Chaves previu que estas pessoas, os diaristas, também teriam direito a participar das CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Em 1933, vamos dar mais um passo adiante. Em 1933, surge quem? Quem surge? Getúlio Vargas. O megalomaníaco Getúlio Vargas, para contrapor esta ideia de proteção tão boa e tão positiva de Eloy Chaves, o que ele faz? Ele estabelece o IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Foi o primeiro que ele fez em 1933. Esse instituto tinha as mesmas proteções das CAPs. No entanto, diferença básica que precisamos guardar. Ela protegia a categoria e não estava mais atrelada a esta ou aquela empresa. Tudo bem? Então, vejam, 1923, Decreto-Lei Eloy Chaves estabeleceu as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões, destinadas aos trabalhadores de determinada empresa. Cada CAPES estava atrelado, portanto, a uma empresa. Os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões criados por Getúlio Vargas, não. Eles estavam atrelados à categoria. Portanto, quando ele fez o primeiro dos marítimos, todos os marítimos estavam protegidos pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões. Ao longo do tempo, assim como Eloy Chaves, Getúlio Vargas foi fazendo outros institutos de aposentadorias e pensões para proteger a quem? As demais categorias que existiam e que, de fato, estavam sedimentadas na sociedade daquela época. Agora, claro isso para vocês, vamos passar a 1977. Lembrando que essa aula aqui é só uma amostra grátis de tudo que vocês vão precisar estudar ao longo do tempo até o momento da prova de vocês, tudo bem? 1977, foi formado o SIMPAS. O que é isso? SIMPAS, parece nome de zoológico, né? Mas não é, só que não. O SIMPAS é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O que visava esse sistema? Visava justamente dar uma organizada na bagunça declarada. Ou seja, existia, gente, pensa comigo, um monte de CAPs, uma porção de APs, existia uma série de institutos, órgãos, associações que cuidavam da Seguridade Social. Lembrando, detalhe importante, que nesta época ainda não se falava em Seguridade Social, ok? Mas dentro do que nós conhecemos hoje era o que já existia, uma proteção das mais diversas frentes de necessidades da população. O SIMPAS, portanto, veio para sistematizar o que era difícil de se manter sozinho. Dica para memorização do que estava submetido à sistematização do SIMPAS. Eu vou colocar aqui para vocês exatamente os órgãos que existiam, os institutos, etc., que foram sistematizados por meio do SIMPAS.
Vocês vão escrever a palavrinha difícil na vertical e vamos lá, juntos, discorrer sobre o que existia, o que foi sistematizado em 1977, ano bonito esse, né, que nasceu uma pessoa ótima, eu não vou falar para vocês quem é, que foi justamente o ano de implementação do SIMPAS. Vamos lá, D de DataPrev. DataPrev, gente, é o sistema de tecnologia de informação da Previdência Social e também da Seguridade. Ela cuida de todo o banco de dados, de todo o cadastro, e é o único que existe até hoje. Os demais todos foram extintos, acabaram. A DataPrev permanece até hoje. E do quê? De INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. INPS, ele existia antes do INSS, ok? Então, antes de ser INSS, o que nós tínhamos para proteger, fazer concessão de aposentadoria, manutenção de aposentadorias, era o INPS. F do quê? De FUNABEM, a fundação que cuidava do bem-estar dos menores. A FUNABEM, ela também foi extinta, mas nessa época ela ainda estava vigente. E de INAMPS. INAMPS é o antecessor do nosso SUS. Ele cuida de judiar da população brasileira, digo. Opa, foi um ato falho, viu, gente? O INAMPS cuida, justamente nessa época, de oferecer os serviços de saúde à população. C do quê? De SEMI. SEMI era um centro de distribuição de medicamentos, ou gratuitos ou de baixo custo. Mais ou menos, gente, aquela ideia inovadora que um determinado ministro teve na época do Fernando Henrique. Não é tão nova assim como a gente pode ver, já existia e foi inclusive sistematizado em 1977. E do quê? Temos o INPS, o INAMPS, e agora nós temos o IAPAS. O IAPAS seria a nossa Receita Federal de hoje. Cuidava esse instituto da arrecadação previdenciária, da arrecadação e da fiscalização da Previdência e da assistência social. E o L? O L é fácil da gente gravar. É só a gente lembrar da primeira-dama do Fernando Collor de Mello. Lembra daquele escândalo da LBA? Então, a LBA é que cuidava da parte assistencial. Notadamente, as primeiras damas é que ficavam à frente da LBA. Tudo bem? Depois de várias intercorrências, acharam melhor fechar a LBA, certo? Então, vamos lá. Em 1977, eu tenho a sistematização do que era difícil de se manter sem uma regulamentação, sem uma ordem, sem uma organização. Por isso, o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. DataPrev, INPS, FUNABEM, INAMPS, SEMI, IAPAS e LBA. Importante gravar isso, viu, gente? Eles têm uma certa mania de colocar isso nas provas. Ainda que este ano nós tenhamos uma prova muito genuína, muito diferente, porque nós temos uma série de novas normas e regras, uma série de mudanças na legislação previdenciária, que vai dar para eles um largo campo de novidades para esse certame, para esse concurso. Mas tem coisas, sobretudo na parte geral, que não se modificaram, até porque já aconteceram, e que pode sim voltar a cair nessa prova. Então vamos observar bem essas datas chaves que eu coloquei aqui para vocês, tudo bem? E agora sim, com a ideia de passar para vocês uma visão geral do que seja a Seguridade Social, nós chegamos na nossa Carta Cidadã, Constituição Federal de 1988, que destinou um capítulo específico à Seguridade Social. Que capítulo é esse?
denominado da ordem social. A Seguridade Social lá prevista, ela garante uma porção de direitos. Quaisquer direitos? Não. Todos os direitos sociais? Não. Não. Só garante para a gente 3 direitos: saúde, previdência social e assistência social. Aquele pessoalzinho malvado que costuma fazer as provas, eles adoram pegar vocês nessa pequena bobagem. Seguridade Social garante alguns direitos. Que direitos são esses? Saúde, previdência social e assistência social. Sempre estes 3 direitos, nunca outros, pessoal. Ah, cultura está aqui? Não. Educação? Não. Vida? Não. Não, tá bem? Vamos gravar na nossa mente, colar na geladeira, faz uma cartolina, cola nas costas do marido, da esposa, né? Põe no teto do quarto, tudo bem? Vamos gravar isso daí, que é elementar, é essencial para a nossa prova, ok? E o que de mais importante nós temos em relação à Seguridade Social? Ter ganhado um capítulo próprio, pessoal? É que ganhou o status de independência, de autonomia em relação a outras áreas do direito, a outras áreas da ciência. Vejam só, toda vez que um ramo de estudo, um ramo da ciência, se descola de outros, é porque ele possui princípios próprios e conceitos próprios. Ou seja, princípios e conceitos que se aplicam somente àquela determinada área. E assim é com a nossa Seguridade Social, sobretudo a partir da Constituição de 1988, tudo bem? Desta maneira, nós temos uma definição de Seguridade Social, que eu vou pedir para que vocês gravem na cabeça com todo amor e carinho. Por quê? Na prova, eu duvido muito que eles não coloquem uma questão acerca do conceito de Seguridade Social. Por quê? É essencial que vocês, que serão os servidores públicos, sim, porque vocês já passaram nesse concurso, vocês serão servidores públicos que vão trabalhar justamente com a Seguridade Social em um de seus vieses. Qual é esse? Previdência Social. Desta maneira, vale a pena ressaltarmos no artigo 194 da Constituição Federal, que diz assim para nós: Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, objetivando, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Portanto, Seguridade Social é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. Vamos tentar entender o conceito de Seguridade Social? Um conjunto integrado de ações. Por que um conjunto integrado de ações? Vejam só. Eu não consigo realizar a totalidade da Seguridade Social se eu não agir conjuntamente, se eu não unir esforços destas 3 áreas para conseguir atender a população brasileira no seu conjunto. Então, eu preciso de integrar as ações da saúde, da previdência e da assistência social, tanto entre si, quanto em relação à participação da própria população na efetivação desses direitos. Conjunto integrado de ações é uma ação só? Não. Mesmo se eu pegar apenas uma área do direito, uma área dos direitos garantidos na Seguridade Social, como a saúde, por exemplo. Basta que eu faça apenas uma campanha de prevenção
em relação a alguma doença para que eu atinja toda a população? Não. Eu tenho que normalmente fazer várias campanhas. É uma doença só que a população tem? Não, são inúmeras, milhares. Basta, portanto, que eu, dentro da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, faça um projeto de prevenção, distribua uns folhetinhos e pronto. Não. Eu preciso ir para a grande imprensa, seja televisão, rádio, jornais impressos, revistas, escolas, fábricas, enfim, eu preciso dar um jeito, me virar nos 20 para conseguir atingir a grande massa da população. Conjunto integrado de ações. De iniciativa de quem? Ou seja, a quem cabe essa iniciativa pela efetivação dos direitos previstos e garantidos pela Seguridade Social, pessoal? A iniciativa é dos poderes públicos e da sociedade. Eu costumo dizer uma maneira muito simples da gente gravar isso. Dos poderes públicos, porque cabe a eles efetivar esses direitos. Nós, enquanto cidadãos, não podemos abrir um posto de saúde, certo? Não podemos simplesmente abrir uma agência do INSS. Isso cabe a quem? Ao poder público, a quem a Constituição capacitou, conferiu poderes para realizar essas coisas. E nós, sociedade? No bolso, né, minha gente? A gente participa efetivamente no bolso. Por quê? Tem que vir o dinheiro de algum lugar, não é mesmo? É claro que esse lugar é o nosso bolso. Então, a sociedade participa efetivamente fazendo as contribuições para a Seguridade Social, as contribuições para a Previdência, especificamente, fazendo o quê? Pagando os impostos que nós pagamos para todos os lados, que faz com que haja um orçamento capaz de enviar recursos adicionais para essas áreas que deverão ser protegidas pela Seguridade Social. A Constituição ainda nos diz de uma outra forma de participação da sociedade, por meio dos conselhos. Os conselhos estão lá dentro do último princípio previsto, do último objetivo previsto para a Seguridade Social. Qual é esse? Gestão democrática e quadripartite. Quadripartite porque tem 4 representantes do Estado, dos trabalhadores da ativa, dos aposentados e dos empresários. Então, a população pode participar do Iapoca ao Chuí destes conselhos, levando as queixas, as principais demandas da sua comunidade, da sua localidade. E estas demandas, esses questionamentos, devem chegar até o Conselho Nacional. Cada uma dessas áreas tem o seu próprio Conselho Nacional, que vai se reunir ordinariamente uma vez por mês. Ordinariamente, repito, não é porque é uma reunião sem vergonha, tudo bem? É ordinariamente porque é todos os meses, ao menos uma vez por mês, haverá reunião do que nós costumamos dizer grande conselho, que vai receber essas informações dos conselhos regionais para poder formular e decidir, opinar pelos melhores caminhos a serem seguidos por cada uma dessas áreas. Tudo bem? Além disso, o que nos importa saber acerca da seguridade? Vamos por partes como Jack, minha turma. Vamos lá. A Seguridade Social está prevista no capítulo da Ordem Social da Constituição Federal. Em quais artigos, professora? Dos artigos 194 ao 204 da Constituição Federal de 88. Leiam e saibam de trás para frente estes artigos. Por quê, turma? Porque somente quando nós dominarmos plenamente a legislação e, inicialmente, a Constituição, no que tange ao assunto da nossa prova, é que vocês estarão tranquilos para realizar a prova, tranquilos para estudar os detalhes sórdidos que vêm em decorrência destes artigos. Aqui está
a coluna vertebral da Seguridade Social. Tudo bem? No artigo 194 e 195, nós temos a definição, o conceito de Seguridade Social, os objetivos da Seguridade Social e os detalhes sórdidos importantes, afetos à Seguridade Social como um todo. No do artigo 196 ao 200, nós temos a questão da saúde. No 201 e 202, falamos da previdência social. E na assistência social está prevista no artigo 203 e 204 da Constituição Federal Brasileira. Tudo bem? E quais são estes princípios ou objetivos da Seguridade Social? Estes objetivos, gente, eles estão lá na Constituição sob dois aspectos. Um deles é ser um norte para a construção da proteção prevista na Seguridade Social. É um norte, um caminho a ser seguido nessa construção. Mas mais do que ser um norte, um caminho a ser seguido, são objetivos a serem alcançados. Então, nós costumamos dizer que os objetivos previstos na Constituição Federal, no artigo 194, eles são o caminho e o objetivo a ser alcançado por este caminho. Tudo bem? Então, eles são de extrema importância para a Seguridade Social. O primeiro deles fala sobre a universalidade, a universalização dos serviços, dos benefícios, do alcance da Seguridade Social. Se nós formos olhar individualmente, talvez não consigamos enxergar que a Seguridade Social, ela é universal. Universal no sentido de alcançar a todos. Mas quando olhamos na soma desses direitos, na efetivação desses direitos, nós conseguimos vislumbrar que há sim uma proteção universal. Estes objetivos, lá ainda está escrito que é preciso observar o quê? A forma de distribuir o custeio tem que ser justa, ou seja, se eu posso pagar mais contribuições sociais, eu devo pagar mais. Se eu posso pagar menos, eu devo pagar menos. Mas como eles equilibrariam essa conta? Como que eles iriam definir se você pode mais ou se você pode menos? Eles estabeleceram percentuais diferenciados em razão da atividade econômica, em razão da quantidade de mão de obra utilizada. E estabeleceram percentuais que, se a pessoa ganha R$1.000 por mês, 20% de R$1.000, R$200. Se essa pessoa ganha R$10.000 por mês, ela vai pagar 20%, neste caso, não sobre 10 mil, mas sobre o teto máximo da Previdência Social, que a gente vai ver daqui a pouquinho. De todo modo, ela vai pagar mais do que aquele que ganha R$1.000. E isso faz com que haja um equilíbrio de participação no custeio da Seguridade Social. Além desse equilíbrio na participação do custeio, qual que é um outro objetivo necessário de ser observado e de ser alcançado? É a diversidade, ou seja, eu preciso ter uma ampla participação da sociedade no custeio, no financiamento da Seguridade Social. Por quê? O Brasil, com quase 200 milhões de pessoas, tem uma demanda muito grande por saúde, previdência e assistência social. E os recursos precisam ser proporcionais a essa demanda, a essas necessidades. De maneira que é preciso observar uma ampla fonte de financiamento. Como que eu consigo isso? Diversificando. Na empresa, eu busco o financiamento da Seguridade de mais de uma maneira.
Por exemplo, sobre a folha de pagamentos, sobre o lucro, sobre o faturamento. Ah, dos bancos. Ah, os bancos também, eles têm um percentual um pouco maior. Ah, e as pessoas físicas? Ah, elas também precisam contribuir, qualquer que seja o tipo de atividade que elas exerçam e, por conseguinte, qualquer que seja o enquadramento dela dentro da Previdência Social, por exemplo. De maneira que um dos objetivos é justamente a diversificação, a diversidade na base de financiamento. Nós temos um outro princípio muito, muito importante que faz a gente entender uma série de coisas do nosso dia a dia. Seletividade e distributividade. Este princípio objetivo, ele é um contentor, ele limita o princípio da universalidade, da universalização dos serviços e benefícios da Seguridade Social. Por quê? O Estado brasileiro, ele tem condições de oferecer hoje tudo o que todo mundo precisa? Está claro que não, né, gente? E se não tem condições de fazer isso, como que eu faço para eleger algo a ser protegido? Como é que eu escolho? Ah, você sim, você não, essa situação sim, essa não. Como que é feito isso? Eu vou selecionar, literalmente escolher qual risco eu posso proteger, qual risco eu tenho pernas para proteger, qual risco eu tenho braços para alcançar. Então, isto é a seleção. E por que distributividade? Porque distributividade diz respeito a quando eu escolho, quando eu seleciono o meu risco, eu tenho que distribuir para todas as pessoas que estejam dentro daquela condição. Por exemplo, o LOAS hoje previstos dentro da assistência social. Aquele benefício assistencial de um salário mínimo destinado a quem? Aos idosos e aos deficientes. Estas duas classes de protegidos, sejam os idosos com 65 anos ou mais, ou os deficientes, eles foram selecionados. Quando eu seleciono, por exemplo, os idosos com 65 anos ou mais, eu posso fazer distinção de região, por exemplo. Eu só protejo aos idosos com 65 anos ou mais que morem no Mato Grosso. Ou não, apenas os idosos com 65 anos ou mais que morem na região sul do país, ou na região nordeste, enfim. Eu não posso discriminar estas pessoas. Uma vez que eu selecionei, que eu separei o risco 65 anos ou mais, eu tenho que proteger a todos. Isto é seletividade e distributividade, tudo bem? Vejam só. Vamos respirar agora e voltar só um passinho para a coisa ficar mais clara para nós. A Constituição de 88 é um marco da proteção ampla para a população brasileira, porque ela conferiu à Seguridade Social um status de autonomia, de grandeza dentro do nosso Estado. A Seguridade Social hoje faz parte do desenho sociopolítico-econômico do nosso país. Foi concedida à Seguridade Social um capítulo só para ele, só para a Seguridade, quer dizer, o capítulo chamado da Ordem Social, que prevê quais garantias? A saúde, a previdência social e a assistência social, que no conjunto atende à universalidade das pessoas, dos brasileiros. A saúde, ela tem abrangência universal. Por quê? Qualquer pessoa, independentemente de renda ou de contribuição, pode chegar num posto de saúde e ser atendido, certo? Não significa que vai ser bem atendido, meu povo. Eu só estou dizendo que vai ser atendido. Se o Silvio Santos chegar num posto de saúde, ele vai ser atendido? Vai.
certamente na frente dos outros, mas pula essa parte, né? O que basta que a gente saiba é que a saúde é de atendimento universal, independe de contribuição, independe de renda. Você não tem que comprovar nada. Você está no território brasileiro, você será atendido. Tudo bem? E a Previdência Social? Esta não. Esta é a nossa queridinha. E o que ela prevê? Contribuição para que depois haja o quê? Retribuição. Eu preciso verter, o pessoal gosta de falar essa palavra. O que é verter? É fazer, realizar pagamentos, contribuições, para que eu tenha depois direito a usufruir dos benefícios e serviços da Previdência Social. Portanto, ela é universal em relação aos segurados. Todo mundo que trabalha, todo mundo que é segurado da Previdência Social é protegido. Tudo bem? E a assistência social? Ela também é de âmbito universal, no entanto, dentro daquela seletividade que nós falamos. Então, para todas as pessoas que estejam dentro daquele grupo de proteção previsto, haverá distributividade, ou seja, haverá atendimento a todos. Então, se a pessoa que esteja em situação de necessidade tenha 65 anos ou mais, ela pode se dirigir a qualquer agência da Previdência Social que ela terá o seu benefício concedido. Tudo bem? É claro que tem os detalhes sórdidos no meio desse caminho, mas, de maneira geral, é isso o que deve acontecer. Além disso, nós, só retomando a ideia, se individualmente observamos que dentro de cada propósito há um atendimento universal, mais ainda no conjunto. Quando eu uno todas as áreas, ações conjuntas e integradas, eu observo que a Seguridade está alcançando uma ampla gama de cidadãos. A maior parte dos cidadãos que estejam em situação de necessidade, que estejam dentro de uma contingência social ou de um risco social, como preferem alguns. Tudo bem? Vamos adiante? O que nós temos? E eu vou focar aqui para vocês hoje, sobretudo, a Previdência Social, que é o objeto principal da nossa prova. A Previdência Social, ela visa justamente proteger as pessoas que tenham rendimento, que tenham trabalho, ou aquelas pessoas que, segundo a lei, possam o quê? Conferir, fazer, realizar contribuições para a Previdência Social e depois usufruir dos benefícios previdenciários nas situações de necessidade estipuladas pela legislação, certo? Qual é essa legislação? A legislação é a Lei 8.213 e 8.212, ambas de 1991. A 8.212, ela é um pouco mais ampla. Por quê? Porque ela atende, nela está previsto o financiamento da Seguridade Social e não só da Previdência. Já a 8.213 de 91, ela é específica, destinada especificamente à Previdência Social. Pois não. Isso, o colega está perguntando qual que é a lei. Repito aqui, olha, Lei 8, é que eu fiz uma letra pequenininha, ó, Lei 8.213 de 1991. É o plano de benefícios da Previdência Social. E como é que eu faço para estudar, professora? Você pode e deve ler essas duas legislações. Tudo bem? É imprescindível. No entanto, se você não tem tanto tempo disponível assim, eu oriento que vocês leiam direto o Decreto 3.048 de 99. O Decreto 3.048 de 99, ele é justamente a legislação que regulamenta essas duas leis, ou seja, que explica
A legislação, a Lei 8.213 e a 8.212, ela praticamente não, ela repete literalmente o texto das duas leis e acrescenta alguns detalhezinhos que dão condições da lei ser interpretada e aplicada. Tudo bem? Então, se vocês não tiverem nada para fazer da meia-noite às 6, leiam tudo, certo? Agora, se vocês não puderem, por algum motivo, trabalharem, porque dormir é para os fracos, viu, moçada? Vocês estudam, vocês não dormem, não se divertem, não tem final de semana bom nem nada. Vocês estudam. Concurseiros de plantão, portanto, leiam o decreto 3.048 de 99. Quantas vezes? Infinitas. No mínimo. Eu não vou falar o mínimo, porque sempre vai ser pouco. Vocês têm que ler, inicialmente, umas 3 vezes, tudo bem? Ficou tranquilo assim? Depois, o que passar disso é acréscimo para ajudar vocês na elaboração das respostas que vocês colocarão na prova, certo? Portanto, essas duas legislações trazem para a gente o que é importante acerca da Previdência Social. Vamos focar agora na Lei 8.213 de 99, que é justamente o plano de benefícios da Previdência Social. O plano de benefícios da Previdência Social, ele é uma lei bastante extensa, também prevista dentro do decreto 3.048 de 99, como eu acabei de falar, e traz para nós todos os benefícios e serviços a serem prestados pela Previdência Social, bem como traz para a gente todas as condições necessárias para se alcançar a qualidade que nós chamamos de segurado, que vai trazer para nós a possibilidade de usufruir desses direitos, desses benefícios e desses serviços. Quais são, portanto, cadê meu apagadorzinho? Está aqui. Quais são, portanto, quais são as aposentadorias, pensões e auxílios previstos para proteger a população de segurados, ou seja, de pessoas que tenham rendimento, dentro da Previdência Social? Nós vamos ter 6, 3, 2, 1. O que é isso, professor? O que você está inventando moda agora? Nós temos alguns benefícios, correto? Nós temos 6 aposentadorias. Nós temos 3 auxílios. Nós temos 2 salários. E nós temos uma pensão, que é a pensão por morte. Aqui nós estamos falando especificamente da Previdência Social, certo? Dentre as aposentadorias, quais são elas? 6, professora, mas não era 4 até outro dia? Pois é. Vamos por partes, como Jack, tudo bem? Até 2012, nós tínhamos 4 aposentadorias apenas. Em 2013, houve a publicação da Lei Complementar 142, de 2013. Importante ler essa legislação, certo? Porque é coisa nova, certamente será pedido para vocês. Que incluiu 2 tipos de protegidos, 2 tipos novos de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente e aposentadoria por idade do deficiente. Antes nós tínhamos quais, portanto? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. 4, por idade, por tempo de contribuição, especial e por invalidez. Temos mais 2, quais sejam? Aposentadoria por idade do deficiente e aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Temos 3 auxílios, quais são eles? Auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença. Auxílio reclusão,
auxílio acidente e auxílio doença. Salários, temos 2. Salário maternidade, salário família. Salário maternidade e salário família. E uma pensão por morte. Dentro destes benefícios, a maior parte deles é destinada a quem? Ao segurado, a pessoa que trabalha e que faz os pagamentos, as contribuições para a Previdência Social, ou até mesmo para aquele segurado que não tem rendimento, mas que se inscreve e faz suas contribuições à Previdência Social. 2 desses benefícios são destinados exclusivamente aos dependentes do segurado, ou seja, aquelas pessoas que dependem economicamente do segurado. É o caso da pensão por morte e do auxílio reclusão. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês, de maneira bastante sucinta, cada um destes benefícios, de maneira que vocês consigam ter esta radiografia proposta para os estudos, para orientar os estudos de vocês, tá certo? Vamos lá. Antes de entrarmos nos benefícios, eu só vou fazer um pequeno recorte aqui para vocês. Em 1999, pós-emenda constitucional número 20 de 98, nós tivemos a publicação de uma lei, a Lei 9876 de 99. Essa lei é a famosa lei que criou o fator previdenciário. Ela só criou o fator previdenciário? Não, ela mudou a forma do cálculo das aposentadorias. Isso sim é o que ela fez. Modificou a forma de cálculo, acrescentando o fator previdenciário. De 2013 para cá, principalmente este ano, nós temos uma porção de regras novas. Lei Complementar 150 de 2015, que se refere a quem? A regulamentação dos empregados domésticos. Lei 13.135 de 2015, modificação das regras da aposentadoria. Medida provisória 676 de 2015, que estabelece uma nova forma de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Esta aqui ainda depende de regulamentação. No entanto, é importante sabermos da sua existência, estarmos atentos a ela, porque ela vai ter que se transformar em lei em algum momento ainda desse semestre, tudo bem? Isto aqui vai ser objeto específico de uma aula, tá, gente? Porque são muitas novidades que a gente precisa alcançar com uma certa calma, porque nós estamos acostumados ao que existia antes. Como modificou, isso pode trazer alguma confusão, então é importante vermos isso com um pouco mais de calma e num outro dia que vocês não estejam com tantas informações novas na cabeça, tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora aos benefícios previdenciários. Vamos começar pela aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, gente, ela é destinada aos segurados da Previdência Social que atinjam algumas condições. Quais condições são essas? 35 anos de contribuição, se homem, 30 anos de contribuição, se mulher, mas o quê? É preciso preencher uma carência. Carência não é aquilo que nós sentimos, tudo bem? Carência é o tempo mínimo de contribuição que nós precisamos fazer para ter direito, para ter acesso aos benefícios previdenciários, certo? Qual é a carência da aposentadoria por tempo de contribuição? 180 contribuições, ok? Bom, portanto, independentemente da idade que eu tenha, se eu preencher o requisito, sou mulher, tenho 30 anos de contribuição, posso ir lá e me aposentar. Sou homem, tenho 35 anos de contribuição, posso ir lá e requerer minha aposentadoria. Tudo bem? Ah, professora, mas
E o fator previdenciário? Vamos por partes como o Jack. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho quando vermos a forma de calcular o valor dessa aposentadoria. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição exige apenas contribuição dos homens, 35 anos, e das mulheres, 30 anos de contribuição, ok? E a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade, ela exige o quê? Idade. Qual idade? 65 anos se homem e 60 anos de idade se mulher. E qual é a carência? A carência, que é o tempo mínimo de contribuições exigidas para a concessão dos benefícios. Na aposentadoria por idade, a carência também é de 180 contribuições. Tudo bem? Então, se eu tiver 15 anos de contribuição, 60 anos de idade, eu posso ir lá requerer minha aposentadoria por idade. Se eu for homem, tiver 65 anos de idade e 180 contribuições, eu posso ir lá e requerer a minha aposentadoria por idade. Certo? Requisito é esse, preenchido, você vai lá e consegue a sua aposentadoria, tá bem? E a aposentadoria por invalidez? Vamos lá. Aposentadoria por invalidez, ela é destinada às pessoas que estejam incapacitadas para o trabalho. Qualquer incapacidade? Sim e não. Por quê? Qualquer incapacidade para o trabalho me dá direito a uma aposentadoria por invalidez, desde que esta incapacidade seja mais definitiva. Por que eu uso esse termo mais definitivo? Como se houvesse algo que fosse menos definitivo. Por quê? Eu não posso dizer, afirmar que os benefícios que a incapacidade prevista para a concessão da aposentadoria por invalidez, ela seja completamente definitiva, porque a aposentadoria por invalidez, ela pode ser suspensa a qualquer momento, se esta pessoa voltar a ser capaz de trabalhar. Se você, naturalmente, você está lá, incapacitado para o trabalho, por exemplo, você se tornou cadeirante por conta de alguma doença, algum acidente, você está lá cadeirante, tudo bem? Você não tem os movimentos da cintura para baixo. Ok, você está aposentado por invalidez. E você exercia a função, por exemplo, de dançarino, ou você trabalhava no chão de fábrica, ou você precisava fazer algum trabalho que exigia o seu corpo por inteiro, ok? Você se tornou incapaz para a sua atividade. No entanto, depois que isso lhe aconteceu, você, de repente, voltou a estudar, se preparou para outra área, foi fazer ou uma faculdade, ou um curso, foi se tornar vereador, deputado, foi defender alguma causa, enfim. Você voltou à ativa, você se reabilitou para trabalhar numa outra função, numa outra área, que você nem nunca imaginou que iria fazer. Você não voltou a trabalhar e a contribuir? Ok, você não precisa mais de uma aposentadoria por invalidez. Você volta à condição de trabalhador segurado da Previdência Social, certo? Então, a chave para a gente distinguir a aposentadoria por invalidez de outras é justamente a incapacidade para o trabalho, a incapacidade que não sugira possibilidade de reabilitação. Então, você sofreu um acidente e ficou cadeirante, você era ginasta, né? Fazia ginástica olímpica, essa que a gente vê aí nas Olimpíadas. Se você era ginasta, virou cadeirante, obviamente você não pode ser mais ginasta, ok? Você contribuía para a Previdência, passa a ser aposentado por invalidez. No entanto, você pode se preparar e voltar à ativa, a trabalhar em outra coisa, certo? E isso vai fazer com que você esteja apto a uma nova função, a realizar outra atividade e, portanto, não precise mais receber aposentadoria por invalidez. Tudo bem?
Então, requisito para uma aposentadoria por invalidez. Carência, 12 contribuições. Exceto se a causa for um acidente. Se for acidente, não tem carência, viu, gente? Basta ter feito a primeira contribuição em alguns casos, ou estar registrado como empregado em outro, que você terá direito à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez não necessariamente somente será concedida após um auxílio-doença. Ela pode ser concedida de pronto, dependendo se a sua incapacidade sugerir ou não a possibilidade de reabilitação. Tudo bem? Aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela é destinada às pessoas que trabalhem com alguma atividade que implique, que sugira riscos à sua saúde ou à sua integridade física. A sua saúde, por exemplo, se a pessoa trabalha inalando gases tóxicos por conta da atividade, trabalhando com ácido, com frio extremo, com gelado, né, com quente demais, coisas que interferem no bom funcionamento do nosso organismo e sugerem, muitas vezes, a incapacidade, a doença, a dificuldade. Tudo bem? E o risco à integridade física? Eu costumo usar de exemplo quem trabalha nas plataformas de petróleo. Eu preciso mudar esse exemplo porque lembra a Petrobras, não é bom hoje em dia, né? A gente fica nervoso. Mas vamos lá, como eu ainda não pensei em outro, vamos falar da integridade física. O pessoal que fica lá 6 meses naquelas plataformas no meio do oceano. Essa plataforma pode explodir, ok? E eles podem virar pó. E essa pessoa também, essa plataforma pode afundar e essa pessoa morrer afogada. A sua integridade física, o seu ser deixa de existir, né? O seu corpo. Então, risco à sua integridade física. Há funções que sugerem os dois riscos, viu, gente? A saúde e a integridade física. Então, nestes casos, o trabalhador ele vai se aposentar com menos tempo de contribuição. O lance não é exatamente esse, viu, gente? Menos tempo de contribuição. E sim, menos tempo de exposição a esses fatores de risco. Risco à saúde ou à integridade física. Qual é o tempo? 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Isso depende do quê? 15, 20 ou 25 anos. Do tipo de risco a que essa pessoa esteja sujeita. Não tem a ver exatamente com a atividade, certo? E sim com o risco. Porque muitas vezes você está lá, tem na sua carteira registrado que você é forneiro. No entanto, você trabalha na parte gerencial ou de direção. E você não fica exposto àquele calor o tempo inteiro da sua atividade. É só por alguns períodos, enquanto você está fazendo, por exemplo, uma vistoria, uma fiscalização lá no seu pessoal, certo? Então, é necessário para a concessão de uma aposentadoria especial, primeiro, que você esteja exposto constantemente durante o período estabelecido no Decreto 3.048, no anexo, aquele risco. Então, se é um risco à sua saúde, para o qual você só pode ficar exposto durante 15 anos no máximo, você tem que comprovar que ficou durante 15 anos exposto a este risco. Professor, eu fiquei só 1 ano. Não consegue. Não, só 15 anos, se for o caso, ou 20, ou 25 anos, tudo bem? Então, o requisito essencial é carência de 180 contribuições e comprovar estar exposto a esse risco, à sua saúde ou à sua integridade física. Pode ser apenas parte do período que eu trabalhei? Não, tem que ser todo o período, tudo bem? Por exemplo, eu sou vigilante de um supermercado, só que muitas vezes, em horário de baixo movimento, eu ajudo o pessoal a descarregar as coisas do caminhão e levar lá para dentro.
Aí eu reponho as coisas nas prateleiras, principalmente na parte da geladeira. Porque tem muito calor, eu gosto de fazer esse serviço. E aí, quando chega lá na frente, você encontra um doido, varrido, que fala que você tem direito a uma aposentadoria especial. Ah, não, você trabalha aqui na geladeira, você tem direito. Só que não. Por quê? Ele ficava às 8 horas do seu dia no freezer, trabalhando lá dentro da geladeira? Não, era apenas alguns momentos, nem era todo dia. Era quando tinha uma folguinha, eu ia lá e fazia esse trabalho. Então, eu não fiquei exposto integralmente a esse risco. Tudo bem? Como é que eu provo a temperatura do freezer e, portanto, a minha exposição a essa temperatura que pode gerar uma aposentadoria especial? Por meio de um documento chamado PPP. Não é um palavrão. Não, não, não. PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Este documento ele é entregue pela empresa ao trabalhador. Você tem o direito de ir lá e requerer esse documento. Esse documento tem que ser preenchido pela empresa com base num laudo, um laudo feito pelo médico do trabalho, que vai atestar justamente o risco a que você esteja exposto. Você, especificamente, esse laudo é seu, não são das outras pessoas, tudo bem? Então, ele vai dizer que o trabalhador João executava uma atividade no frigorífico X, cuja temperatura medida, conforme os laudos YZ, era de aproximadamente menos 15 graus. E que você ficava em período integral exposto a este risco, exceto nas horas de almoço e de folga. Tudo bem? Esse PPP vai fazer com que você tenha direito a se aposentar com menos tempo de serviço, com menos tempo de contribuição, certo? E a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente? A aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, gente, ela vai exigir carência de 180 contribuições e contribuição, certo? São 35 anos, se homem, 30 anos, se mulher? Não. Pode haver uma redução de 2 anos até 10 anos, dependendo do grau do quê? De deficiência dessa pessoa. Então, pode reduzir para 2 anos do tempo de contribuição máximo, pode reduzir 4 anos ou 10 anos no tempo de contribuição da pessoa com deficiência. De acordo com o quê? De acordo com o que for caracterizado por leve, moderado ou grave. Detalhe importante, pessoal. Este leve, moderado ou grave não se refere necessariamente à gravidade da deficiência, mas sim do conjunto dessa deficiência na vida da pessoa. Ou seja, eu tenho 2 pessoas, as 2 são cadeirantes. Tem uma deficiência, no caso, física. Só que uma mora num prédio que tem elevador, com entrada, com acessibilidade, ou seja, tem rampa, elevador grande, ela tem pessoa que pode levá-la, ela tem carro adaptado, ela tem um emprego, ela consegue se locomover, ela tem uma vida social. Ou seja, essa deficiência dessa pessoa não chega a impedi-la do convívio social, impedi-la de suas atividades normais. Agora, eu tenho outro cadeirante que mora numa periferia bastante distante do centro da cidade, que não tem carro, nem adaptado, nem sem adaptação, que mora sozinho, numa rua de pedra, de terra, ou com paralelepípedo, sem calçamento adequado, que mora num sobrado. Essa pessoa, a gente concorda que, tendo a mesma deficiência física do outro,
que a vida dela está muito mais complicada em decorrência dessa deficiência? Sim ou não? Isso. De modo que nós, quando formos falar e pensar na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, temos que automaticamente acender a luzinha amarela, que nos diz que será preciso uma perícia médica e uma perícia social, que vai avaliar o conjunto da situação. Tudo bem? É diferente da aposentadoria por invalidez, que vai precisar de uma perícia médica apenas. Que esta perícia médica da aposentadoria por invalidez só vai avaliar se a pessoa está incapaz ou não para o trabalho. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, esta avaliação será mais ampla, porque levará em conta o conjunto da vida da pessoa em decorrência daquela deficiência, tudo bem? E a aposentadoria por idade do deficiente? Ela é um pouquinho mais simples de compreender do que a outra, porque ela não tem graus. Se comprovada a deficiência e a pessoa tiver 180 contribuições, haverá uma redução no tempo, na idade necessária para solicitar e para conseguir a aposentadoria por invalidez. Qual que é essa redução? De 5 anos. 5 anos na aposentadoria por idade da mulher, portanto, ela consegue se aposentar com 55 anos de idade. E 5 anos de redução para o homem, portanto, o homem consegue se aposentar por idade com 60 anos, se for deficiente. Tudo bem? Nós vimos as aposentadorias. Vamos rapidamente incursionar pelos outros, porque senão a gente estoura o nosso tempo, tudo bem? Vamos falar agora dos auxílios. Auxílio reclusão. Eu começo com ele já para acabar com a conversa de que a gente não conhece o que a gente está estudando, o que a gente fala por aí, tudo bem? Auxílio reclusão é destinado aos dependentes do segurado. Vejam só, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O trabalhador segurado da Previdência Social, que contribui todos os meses, está voltando para casa, estava meio nervoso aquele dia, atropela uma pessoa e mata essa pessoa. E ainda foge porque fica desesperada. Esta pessoa vai responder pelo crime de homicídio, ainda que seja culposo, porque ela não tinha a intenção de matar, vai ter o agravante dela não ter socorrido a vítima, e ela vai ser condenada, ok? Vai ser presa, vai ficar lá atrás das grades. Concorda que esta pessoa trabalhava e contribuía para a Previdência Social? E que ela, de algum modo, colaborava com o seu núcleo familiar na sobrevivência dos seus? Vamos supor que essa pessoa tenha filhos, né? E ela foi presa, e ela que dava o sustento para essas crianças. Essas crianças têm culpa do que aconteceu? Elas não precisam continuar se alimentando, estudando, tomando remédio quando necessário? Pois então, é para isso que em 1965 foi criado o auxílio reclusão. Existe desde lá de longe, não é algo novo, tudo bem? Por quê? A ideia é não deixar desamparado os dependentes desta pessoa que já está sendo punida com a reclusão. Então, os dependentes, eles vão ser atendidos. É qualquer dependente, gente? Não. São os dependentes previstos na lei. Nós temos 3 classes de dependentes. Na classe 1, o cônjuge ou companheiro, os filhos menores de 21 anos ou inválidos. Na classe 2, os pais. Na classe 3, os irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Detalhe, uma classe exclui a outra. Ou seja, se eu tenho alguém da classe 1, os da classe 2 e 3 perdem o direito à pensão, ao auxílio reclusão, tudo bem? Isso também vai se aplicar à pensão por morte. Então, o auxílio reclusão é destinado a essa situação. Por exemplo, quem é traficante contribui para a Previdência, gente? Não. Então, seus dependentes não vão ter direito ao auxílio reclusão. O pessoal que rouba os outros, eles contribuem para a Previdência?
Ah, peguei aqui um troquinho, tal, né? Vou lá contribuir para a Previdência, para ter direito a uma aposentadoria. Não. O pessoal não faz isso, né? E mesmo que fizesse, a origem é ilícita, né? Não é de um rendimento, de um trabalho honesto, digamos assim. Do sistema carcerário inteiro, hoje, somente 6% dos presos geram direito ao auxílio reclusão para os seus dependentes. Não se trata de ser contra ou não, viu, pessoal? Mas apenas de nós sabermos, porque na prova não vai ser pedida a nossa opinião, e sim o conhecimento do benefício, ok? E auxílio acidente? Auxílio acidente é destinado àquelas pessoas que sofreram algum acidente e tiveram a diminuição da sua capacidade de trabalho. Elas não se tornaram totalmente incapazes, apenas diminuiu a capacidade. Por exemplo, se eu perco um dedinho, eu não estou falando de ninguém específico, viu, seus coraçõezinhos malvados? Eu estou falando daquela pessoa que está trabalhando, sofre um acidente e perde um dedo. Concorda que a capacidade dessa pessoa de movimentação das mãos diminuiu e tem que sofrer uma adaptação? Ela se adapta, consegue sobreviver sem um dedinho, certo? No entanto, isto de fato deixou de existir, o dedinho não existe mais. A lei prevê, portanto, o auxílio acidente que será exatamente concedido no intuito de indenizar essa pessoa pela perda que ela sofreu, pela perda de um membro que ela sofreu ou parte desse membro, tudo bem? O auxílio acidente, ele sempre será à proporção de 50% do salário de benefício dessa pessoa. Mas o cálculo a gente vê numa próxima oportunidade, tá certo? Auxílio reclusão, auxílio acidente, agora auxílio doença. Auxílio doença, gente, é destinado à pessoa que está incapacitada para o trabalho. Qualquer incapacidade? Não. A incapacidade que sugira reabilitação, porque se não sugerir, vai ser uma aposentadoria por invalidez. Então, esta pessoa, ela ficou doente, sofreu um acidente, seja do trabalho, ou em casa, ou na rua, não importa. E ela tem que se afastar das suas atividades para se tratar, ela vai receber um auxílio doença. Tudo bem? Qual que é a carência para a concessão do auxílio doença? 12 contribuições, tudo bem? São 12 contribuições mensais para que a pessoa tenha direito, exceto algumas categorias de segurados que não precisarão cumprir a carência e poderão usufruir do benefício, certo? Então, hoje foi passado para vocês a visão geral até aqui. Vamos para os salários. Salário maternidade e salário família. Salário maternidade é destinado a proteger as mulheres que têm seus filhos ou adotam crianças e que precisam se afastar, seja para se recuperar, seja para alimentar aquela criança, para passar por um processo de adaptação. Qual que é o período? 120 dias. Qual que é a carência? Depende. Depende do tipo de segurada. Se for, por exemplo, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, não tem carência. Se for segurada especial, 10 meses de comprovação de atividade rural. 10 meses de comprovada atividade rural. E se for contribuinte individual ou facultativa, 10 contribuições que antecedam ao parto. Tudo bem? No entanto, hoje nós também temos uma outra situação da concessão do salário maternidade para os homens ou para casais homoafetivos. 2 exemplos, um casal homoafetivo de 2 homens adotam uma criança, um filho, e um deles retira o salário maternidade para passar pelo processo de adaptação. Ou então, a mulher, na hora do parto, vem a falecer. Alguém vai ter que ficar com essa criança nos primeiros momentos para alimentá-la, enfim. Quem vai ser essa pessoa? Normalmente, o homem, o pai, que vai poder retirar, sim, o salário maternidade. Isso já tem sido amplamente
feito pela própria Previdência Social. Isso já tem sido tratado com bastante tranquilidade e é importante que saibamos para a nossa prova, tudo bem? E o salário família? O salário família vai ser destinado ao segurado de baixa renda que tenha o quê? Filhos de até 14 anos de idade. Se for um pai e uma mãe segurados, ambos são de baixa renda, ambos com filhos de até 14 anos, ambos receberão o salário maternidade, o salário família. O salário família, ele será um valor fixo, não é um percentual, tudo bem? Não exige nenhum cálculo elaborado. De acordo com a faixa salarial, essa pessoa poderá receber até R$ 37,00 por filho. Logo, se você fizer uns 10 filhos, você consegue fazer a despesa do mês, tudo bem? Não está bom assim para vocês? Esse é o salário família, gente. E a pensão por morte? Pensão por morte vai ser destinado, obviamente, aos dependentes do segurado que venha a falecer. Quaisquer dependentes? Não. Todos os dependentes? Não. Somente os dependentes da lei. Quais são? Aqueles de classe 1, 2 e 3, que nós falamos há pouco. Sendo que dependentes de uma classe excluem automaticamente os dependentes de outra classe, tudo bem? Então, pensão por morte sempre será a razão de 100% do salário de benefício do falecido, da aposentadoria do falecido, tudo bem? Temos algumas regras novas acerca da pensão por morte em relação a quem? Ao cônjuge ou companheiro ou companheira, certo? Mas esses detalhes sórdidos eu deixo para falarmos numa outra oportunidade, para falarmos apenas dessas novas alterações na legislação previdenciária. Vamos fazer um resumo rápido? 1 minuto, vamos saber tudo, certo? Nós temos uma linha do tempo que vai de 1923 aos dias de hoje, em que, no Brasil, é muito importante a questão da proteção social ao cidadão, ao trabalhador. Começa em 1923 com Eloy Chaves, passa por Getúlio Vargas, Eloy Chaves com as CAPs, Getúlio Vargas com os IAPs. Depois disso, nós temos uma sistematização do que era difícil de existir sem uma ordem, os SIMPAS, em 1977. Depois, nós podemos pular com tranquilidade para 1988, Constituição Federal, que trouxe autonomia, seguridade social, cuja definição é ser um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a proteger os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Quais são como eu estudo, professora, por onde eu começo? Vamos começar do início, moçada. Vamos ler os artigos da Constituição Federal, artigos 194 ao 204. Depois, vamos partir para o decreto 3.048 de 99 e vamos assistir às aulas aqui do Legale, porque tenho certeza que vai ajudar vocês a passar nesse concurso. Até breve.